Olá, está começando o primeiro programa Senar RI 2016 aqui do Infomoney. Eu sou o Thiago Salomão, editor de mercados, e trago para essa primeira edição do programa o diretor executivo financeiro e de relações com investidores da CETIP, Willy Jordan. Ele vai falar um pouco sobre essa empresa que é um dos cases de sucesso da Bolsa e recentemente, aliás, desde o final de 2015 já vem ganhando noticiário por conta da fusão com a BMF Bovespa, que está se encaminhando cada vez mais para o seu desfecho. Ele vai falar um pouco sobre toda a história da CETIP, explicar um pouquinho de como funciona a empresa e também falar um pouquinho do mercado de atuação da CETIP. Bom, Vili, primeiramente, muito obrigado por estar aqui no estúdio do Infomoney. Eu já queria abrir com você falando um pouquinho sobre o mercado da CETIP, que para muita gente a CETIP é uma bolsa de renda fixa, mas quem olha um pouquinho adentro da empresa já vê que ela tem outros segmentos de atuação. Você poderia explicar quais os segmentos de atuação da CETIP, como é que é a representatividade de cada um desses segmentos? Bom, não é correto dizer que a CETIP é uma bolsa de renda fixa, no sentido de que ela, embora ela seja uma clearing de ativos de renda fixa, ela não atua como bolsa no sentido de ser uma contraparte central. Ela estava caminhando para se tornar uma contraparte central para derivativos de balcão, mas ela não tinha essa atuação até esse momento. Então, o que a CETIP faz, basicamente, nós temos duas unidades de negócio que têm áreas de atuação relativamente distintas, né? A gente tem o que a gente chama de unidade de títulos e valores mobiliários, que hoje em dia é aproximadamente 2/3 das receitas e dos resultados da CETIP, que é o negócio tradicional da CETIP, né? Que é ser uma clearing, na verdade uma depositária, melhor dizendo, né? Uma clearing e depositária de ativos de renda fixa de emissão privada e derivativos de balcão. Então foi com esse negócio que, na verdade, a CETIP não nasceu como empresa, né? Ela era uma associação da qual os membros dos mercados eram sócios. Ela passou por um processo de desmutualização da mesma forma como aconteceu com as bolsas e se tornou uma empresa e fez o seu IPO lá no ano de 2009. Né? Então essa foi o caminho da CETIP tradicional. E a outra unidade de negócio, que a gente chama de unidade de financiamentos, ela nasceu de uma aquisição, que foi a aquisição da GRV Solutions, né, que foi uma empresa comprada no final de 2010, que faz basicamente a entrega de informações para a inscrição para o registro de gravames junto aos DETRANs e também o registro dos contratos de financiamento de veículos junto aos órgãos de trânsito. Né? Então, essa foi a forma como nasceu a unidade de financiamento. Então, são dois negócios distintos que têm dinâmicas de resultados e de crescimento também bastante diferentes. Até vou pedir para mostrar aqui na tela que a gente está com o segmento delas, que eu até ia fazer essa pergunta sobre o subsegmento da unidade de títulos e valores imobiliários, né, que a gente vê aqui na apresentação do resultado do primeiro TRI. A gente tem a receita de registro, a de custódia e de transações. Como é que funciona cada um desses? A custódia seria os ativos que ela administra, que ela acaba cuidando, mas como é que funciona cada um desses segmentos? Como eles são afetados dependendo do cenário macroeconômico? Como é que eles funcionam? Na verdade, isso tem alguma variação dependendo do produto, né? Mas, basicamente, vamos chamar, essas três fontes de receita, né? Elas cobrem a vida do produto dentro da CETIP. Né? Então, quer dizer, quando o ativo, vamos falar de ativos de renda fixa, né? Quando ele é emitido, ele é registrado, né? Então, isso é o que a gente chama de receita sobre fluxo, né? Então, quer dizer, eu tenho essa receita quando acontece um novo registro. O ativo que é registrado, ele fica custodiado, é um termo às vezes perigoso, porque ele confunde um pouco com a custódia que a corretora faz, que é a guarda do ativo. Né? Então, na verdade,
o termo geralmente mais correto é depósito do que custódia, para o nosso caso, né? Essa é tipicamente uma receita que incide sobre o estoque de ativos que nós temos depositados conosco, né? Então, é uma receita menos volátil do que as receitas de fluxo, né? Você dividiu em registro, custódia e transações. E transação é qualquer coisa que pode afetar a vida daquele produto, né? Que pode acontecer, então pode ser uma renegociação, pode ser uma reestruturação daquele ativo, pode ser, por exemplo, quando a empresa vem e pede um waiver para não cumprir determinado covenant e aquilo é dado ou de forma remunerada ou não. Tudo isso são transações que podem afetar a vida desse produto. Né? Agora, só para falar do outro segmento, né, que já entra mais na linha de financiamentos, que fica muito exposto ao mercado automobilístico, né? E até nem precisa ser um grande fã do mercado financeiro, de economia, para perceber a crise que vem afetando o setor automobilístico, e fica até evidente que uma queda na quantidade de veículos vendidos e veículos financiados. Mas você falou que essa não é a receita mais representativa da CETIP, né? Seria a outra linha, né? Mas isso acaba de fato impactando, chega a ser um ponto de preocupação? Claro que sim, porque como eu mencionei, né, embora a unidade de títulos de valor de imobiliários, ou TVM, represente 2/3 das nossas receitas e dos nossos resultados, a gente tem a unidade de financiamentos que representa o outro terço. Quando a GRV foi comprada lá no final de 2010, na verdade essa relação era inclusive muito mais próxima de meio a meio, né? E hoje a gente tem essa participação relativa exatamente porque de 2011 para cá, o mercado de renda fixa teve um desempenho muito bom, e o mercado de financiamento de veículos, né, depois de ter atingido o seu pico lá em 2011 e 2012, ele na verdade há 4 anos não para de encolher, e hoje o número de veículos financiados no Brasil ele está entre os valores que eram financiados ali em 2004, 2005. Né? Então nós andamos mais de 10 anos para trás em matéria de número de veículos financiados por ano no Brasil. E isso afeta muito diretamente a receita dessa nossa unidade, porque os 2 principais produtos que a gente tem, que são o Sistema Nacional de Gravames, né? Que é o registro de todos os gravames, que é a garantia para o financiador no financiamento de veículos. E o sistema de contratos, né, que é o registro do contrato de financiamento junto aos Detrans, em ambos os casos, a gente cobra um valor fixo por contrato. Então, para a nossa receita, não interessa se é um carro ou uma moto, se é um Fusca 86 ou uma Ferrari 0 km, o que interessa para o nosso negócio é se o veículo é financiado ou não, né? E então, quer dizer, é muito correlacionado, é claro, ao número de veículos financiados no Brasil, que, como eu te falei, está aí nesse ano em níveis de 2004, 2005. Legal, porque a próxima pergunta que eu ia fazer era sobre o desempenho excepcional da ação desde o IPO, que mesmo com essa retração que você falou, andou 10 anos para trás, a ação da CETIP só andou para frente, né? Desde o IPO, eu peguei os números aqui, surgiu em outubro, novembro de 2009, de lá para cá, a ação, já desconsiderando o dividendo, subiu 350%, no mesmo período o Ibovespa caiu cerca de 15%, né? Então, vocês bateram o benchmark bem de longe. A minha pergunta é, o sucesso da empresa na Bolsa deve-se muito mais ao mercado estar em queda e todo mundo foi atrás de renda fixa, ou a CETIP acabou oferecendo um serviço que não existia no mercado e isso propiciou um resultado bom para ela, independentemente da Bolsa estar ruim? Eu acho que não tem nenhuma explicação simples, né? Mas tem várias coisas que aconteceram que contribuem para a explicação. A primeira delas, né, para não colocar tanto crédito na administração da companhia nesse período, né, tem que se considerar que a CETIP é uma empresa de serviços financeiros que presta serviço
serviços para o mercado, né? Então para os bancos, corretores, esses são os nossos clientes. E a gente fez esse IPO, que é a base aí da tua análise, em 2009, que foi o ano, né, final ali da crise financeira que começou em 2008 e se estendeu até o ano de 2009. Então é claro também que provavelmente a ação da CETIP nunca deveria ter valido o preço que foi feito o IPO, né? Quer dizer, qualquer ativo financeiro no mundo naquela ocasião estava muito depreciado. Então, eu te diria, o IPO foi feito aí a coisa de R$13 por ação, se eu não me engano. Quer dizer, como ativo financeiro, aquele não era um momento em que os ativos, havia grande apetite para comprar ativos financeiros. Bom, dito isso, também tem o ponto de que o mercado de renda fixa no Brasil é um mercado muito robusto e também muito resistente, né? Bom, a gente sabe que por diversas razões o Brasil é um país que convive com taxas de juros muito altas há muito tempo, né? E com isso, é claro, que acaba existindo uma preferência dos investidores pelos investimentos em renda fixa em relação aos investimentos de renda variável, porque se você já tem um retorno muito atraente na renda fixa, né, para que você vai arriscar para buscar um retorno um pouco maior na renda variável? Isso é claro que é péssimo para a economia do país, né? Não é o que a gente não, nem estando no negócio de renda fixa, a gente não deseja que seja assim, mas durante muitos anos foi a realidade do Brasil e principalmente nos últimos 3 anos isso se exacerbou bastante, né? Então tem essa explicação de que o mercado de renda fixa é um mercado que tem uma performance muito atraente, mesmo diante de um ambiente econômico desfavorável. Só para te dizer que a gente aqui está longe de ser do time do quanto pior melhor, tá? Porque para a gente também o cenário macroeconômico ruim, com taxas de juros muito altas, também não é o melhor ambiente para o desenvolvimento dos negócios da CETIP. Porque se você for olhar esse mercado de renda fixa que afeta os negócios da nossa unidade TVM, qual é a variável a qual ele está mais relacionado, né? Eu te diria que é o crescimento do crédito nominal, né? Porque, fazer um argumento bem simplificado, tem um monte de detalhe aí, mas o argumento simplificado é que, assim, para o negócio da unidade TVM, não importa se o crédito flui através do banco, né? O banco dá o crédito para o cliente, seja ele pessoa física, jurídica, e depois, fazendo esse ativo, o banco vai financiar o seu balanço no mercado, através da venda do CDB, da letra financeira, da LCI, da LCA, enfim, os diversos produtos de captação bancária que existem. Então, para a gente, é como se tanto fizesse se o banco acessa diretamente o mercado de capitais ou o emissor, né, a empresa vai lá e emite uma debênture. De uma forma ou de outra, as nossas receitas se beneficiam. É claro que isso é uma simplificação grande, porque o valor agregado e a nossa margem numa debênture, é claro que é muito maior num produto plain vanilla de captação bancária como um CDB. Mas, de forma geral, esse é o bolo de operações que afetam favoravelmente a nossa receita. Podemos dizer então que um cenário de alta de juros acaba beneficiando talvez o curto prazo, talvez uma boa demanda, mas o longo prazo acaba não sendo favorável porque não vai estimular o crédito? Não, eu não diria nem isso. Eu diria que assim, mesmo no curto prazo, a gente cresce mais no cenário favorável. Porque o que acontece no cenário de juro muito alto, é verdade que as pessoas correm para a renda fixa, mas a pessoa vai correr para a renda fixa eventualmente para o título público ou para o fundo DI, cuja carteira também
quase que totalmente de título público, porque, bom, primeiro que no ambiente negativo já não é desejável tomar risco, né? Uhum. Mas além disso, nessa circunstância, o juro real ele está tão alto que de fato não faz sentido a pessoa correr um risco que é grande no cenário desfavorável para ganhar um pouco mais de um retorno do que um retorno que já é atraente. Mesmo para o mercado de renda fixa, num cenário mais favorável, o que eu tenho? Eu tenho o crédito crescendo mais, então eu tenho uma expansão maior dos ativos de renda fixa que estão sendo custodiados, que estão sendo depositados na CETIP. E eu tenho uma tendência a ter no meu mix de produtos uma participação maior de produtos que têm margens melhores para a gente também. Uhum. Então, por exemplo, o que eu te falei, no CDB Plain Vanilla, a nossa margem é menor. Se eu tenho um mercado, um Debt Capital Market mais ativo aqui no Brasil, né, se eu tenho mais emissões de debêntures, por exemplo, porque, por exemplo, o retorno na Selic está baixo e o investidor, para buscar um retorno mais alto, está disposto a incorrer em risco de crédito privado. Ou se ele quer alavancar essa sua rentabilidade incorrendo em um pouco de risco de mercado, mas eventualmente sem tomar uma posição em câmbio, sem tomar uma posição numa ação, ele vai para uma nota estruturada, para o COI, né? Então, que combina as características de renda fixa e renda variável, mas geralmente com um nível de proteção muito maior que você teria na renda variável. Esse movimento é muito melhor para a gente do que o cenário negativo, onde o cara está só ali no título público no CDB. Entendi. É bem legal essa explicação, porque acredito que então a CETIP, mesmo tendo se valorizado muito, ainda tem um grande espaço para crescimento, já vista o mercado de dívida no Brasil ainda engatinha, né? Não é um negócio tão popular, até não só para os investidores como para as empresas, né?